comunidade! Estamos de volta com mais um Indidi, senhoras e senhores! Olha que delícia para todos os descrentes, pessoas sem fé, pessoas que não acreditavam em mim ou somente pessoas sensatas. Nós estamos de volta, queridos e queridas. Todos bem, espero que vocês que estejam ouvindo aí estejam bem, porque eu não tenho como ouvir vocês. Mas eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e você está ouvindo o Bordidi, exatamente como sempre. Para ajudar este host de bosta, nós temos convidados de garbo e elegância. Senhoras e senhores, diretamente do Aftermatch, recebam ele, o aniversariante do dia, Fabrício! E aí, rapaziada que ouve o Bordidi. Acho que todo programa eu vou falar isso, né? Que eu estava errado em acreditar que o programa não teria não estaria toda hora no ar. É sensacional, parabéns, tá bonito. Eu fico até emocionado. Muito obrigado, senhoras e senhores. E para completar, trazemos uma pessoa jovial. É da nossa idade, mas parece mais novo, porque é um rapaz da boemia. É um cantor das madrugadas. É um menino que gosta de achocolatado de morango. Senhoras e senhores, o menino Nesquik, recebam ele diretamente do Sigo Coelho, Davi Coelho! Fala, comunidade! Aqui é o Davi Coelho e, ultimamente, o único jogo que eu tenho jogado é o Jogo do Amor. Jogo do amor? Pensei que era o jogo da mudança, de ficar encaixando coisa dentro do caminhão. Eu pensei que era isso. Eu tava tentando dar uma mensagem positiva, mas realmente é só o jogo da mudança mesmo. E que existe esse jogo, né? Ele tá jogando Pack Stack, que é o jogo da mudança. Cara, mas ó, recentemente, senhoras e senhores, vocês que não sabem, foi aniversário do Fabrício. O meu também, que porra é essa? Não, para com essa porra aí. Foi de todo mundo. Tá todo mundo fazendo aniversário agora em outubro, né? Peraí, mas tu também, Davi? Foi agora em outubro? Teu aniversário também? Não, 27 de setembro, né? No então final. Tá... Cosme Damião, é o menino doce. Quando teus tios, assim, amigos dos pais, te davam um saquinho de Cosme Damião, o nego mandava o Miguel de que era... é pro aniversário também. Cara, eu passei por isso, né? Eu, Fabrício, eu nunca ganhei presente no Dia das Crianças. Não. Eu faço aniversário dia 7 de outubro. Então já era o pacote. Tipo assim, os meus sobrinhos, eles não ganham nada no Dia das Crianças, porque pra mim não é nada. Eu não tenho nada. Então eu nunca tive, esse aqui é o presente do Dia das Crianças, é o seu aniversário. Então é uma parada completamente fora da minha cultura. Quem tomou na cabeça também foi meu irmão, que faz aniversário em setembro, no início de setembro, e acabou caindo no golpe também. Então a gente nunca ganhou o presente do Dia das Crianças, porque a gente faz aniversário próximo. Então, eu sou um cidadão... A galera que... é Dia das Crianças e Natal. Eu tenho vários amigos que fazem aniversário perto do Natal também. E é tudo pacotão, sacou? Tudo não pacotão. Parada, né? Tinha que proibir criança de nascer nessa faixa aí. Do dia 1º de outubro ao dia 27 de outubro, ninguém podia nascer. Tu tá reclamando de barriga cheia porque tu tá falando que, não, tem 2 datas festivas e o cacete. Pior é quem nasce dia 29 de fevereiro, que recebe presente a cada 4 anos. Comemorei meu aniversário num pub com muito rock and roll. Já é o 2º ano que eu faço lá, mas ano passado o meu aniversário foi véspera de eleições, cara. Então a vibe tava foda, mó vibe merda e tal, não sei o que. Mas nesse ano, meu amigo, acabou 4 horas da manhã com mesa do bagulho pegando fogo, meu irmão. Foi sensacional. Que porra é essa? Foi, a gente pediu, lá tem uma bebida que vem pegando fogo. Aí pedimos a bebida e tal, não sei o que. Aí não sei quem foi, cara, se foi o Zé... Não foi o Zé, não. Foi o próprio barman. Ele foi querer tirar daquele trayzinho que ele traz as bebidinhas. E deu uma balangada, o bagulho espalhou em cima da mesa. Parabéns. Aí o coelho já chegou igual o Faustão. Tá pegando fogo, bicho! Sensacional, né? Então o Coelho tava envolvido, né? O Coelho tá envolvido na parada. O Coelho tava filmando a parada. Tem isso no Instagram, mano. Porra, eu vi essa parada. Tinha um cara que não é amigo de ninguém, que tava próximo filmando pra ser aquele cara que vai botar se deu merda, sabe qual é? Eu fiquei putaço. Quase que eu virei e falei, meu irmão, que porra é essa? Tá filmando a gente aí? Tá deixando tu filmar a gente? O maluco filmando a gente aí. Pra depois botar lá, gordo pega fogo no pub, sabe qual é? Saiu todo mundo bem. Aí o bagulho pegou fogo, a gente bebeu. Todo mundo bem, entre aspas, né? O nosso querido amigo Dan, que você conhece, que organiza lá o Se Joga. Quando ele acabou de beber, ele botou tudo pra fora. E tá tudo filmado, tá tudo registrado. Olha só, o link, obviamente, disso está na postagem.
Hoje, a pauta deste programa, como você pode ter lido no título, é Joguei. Nós vamos bater um papo de algumas coisas que nós jogamos e que ainda não falamos, obviamente, aqui no Board D, mas as coisas mais recentes que a gente jogou, coisas que eu joguei sozinho, talvez o Davi e o Fabrício ainda não tenham jogado, ou que o Fabrício tenha jogado e eu e o Davi ainda não tenhamos jogado, e coisas que vale a pena, que a gente achou legal, que vale a pena comentar, ou que foram um lixo tão grande que também vale a pena ser comentado. Então é basicamente sobre isso. A gente vai dar um resumo dessas nossas últimas jogatinas aqui, tô contar um pouquinho das experiências do que a gente vem jogando, que ainda não teve review aqui no canal. Cara, um que eu joguei recentemente aí e que tem chamado muito a minha atenção e que eu gostei bastante foi o Cryptid. Ele Puta, é um jogo foda. Ele é um jogo de dedução. Uhum. O tabuleiro modular dele é só pra dar rejogabilidade, depende do número de jogadores também. Mas é um jogo de dedução. E quando a gente fala em jogo de dedução, às vezes a gente leva mais pra um lance de party game, né? Isso. É um party game, é um family game e tal, não sei o quê. Só que o Cryptid, meu amigo, ele não tem nada disso. Ele é até categorizado como jogo expert. Ele é um jogo de dedução. Qual é o plot da coisa? O plot da parada é que cada jogador tá caçando. Vocês estão caçando monstros. Tem uma criatura, né? Você tá atrás de uma criatura exótica. Exatamente. Né? Então cada jogador ele recebe uma dica de onde pode estar essa criatura. E na sua vez você pode fazer uma pergunta para os outros jogadores para tentar descobrir qual é a dica que cada um tem e saber onde está o monstro. Você bota o marcador num hexágono no tabuleiro e pergunta: fulano, o monstro pode estar aqui? Aí, se o fulano falar sim, ele bota um disquinho maior. Se o fulano falar não, ele bota um cubo. Porque aí você começa a fazer uma leitura do tabuleiro pra saber que onde tem cubo não pode ter. Aí você tem que fazer uma leitura de cada dica de cada um. Cara, isso é tão sensacional que tem um amigo nosso que joga com a gente também, que ele trabalha muito com desenvolvimento de pesquisa. E ele virou e falou: cara, esse jogo é método científico. É o que as pessoas usam pra fazer método científico e desenvolver mestrado e doutorado e tal. É isso, porque você trabalha com hipóteses e você vai resolvendo cada hipótese falando: isso aqui não é possível, isso aqui não é possível. E quando você consegue acertar, você botou ali: isso aqui é possível. Então eu acertei aqui, tirei onda. Cara, é sensacional. A gente foi recentemente juntos pra um evento que rolou em São Paulo. Nesse evento, eu joguei com o Zombie 3 partidas. Sem o Zombie, eu joguei outras 2. Não, e ele é incrível, cara, porque quando você fala de dedução, basicamente você tem que chegar à fórmula final desse jogo, né? Você tem que descobrir qual é o local que o bicho tá. E o bicho só pode estar em um local do mapa. Então você tem diversos hexágonos, né? Ali deve ter, sei lá, uns 40, 50 hexágonos no mapa, por aí. Pra cacete, é muita coisa. Porque como o tabuleiro é modular, isso muda muito, né? Pro número de jogadores, né? Então, são bastantes hexágonos. É muita coisa. E o lance você tem algumas características do mapa. Então você tem partes com mar, né? Com água, montanhas, planícies e pântanos. Isso. Então, a dica que você recebe no começo do jogo, ela é uma parada mais ou menos assim. O monstro está a 1 de distância da rocha, de uma rocha. Então, toda vez que alguém pergunta pra você: Didi, o monstro pode estar no oceano, você tem que lembrar da sua dica, né, da informação que você tem, olhar pro cara e olhar pra lá, ver, tá, esse ponto que o cara marcou está a 1 de distância de um terreno montanhoso, de um terreno rochoso. Se tiver a 1 de distância, você fala: sim, ele pode estar aí. É uma probabilidade. Quando você pede pra investigar, todos os jogadores vão dizer se pode estar ali ou não. Então, por exemplo, pode ter um jogador que a carta diz: ele não está em um lugar de oceano, então aquele lugar não pode mais. Aí você vai chegar e botar um cubo ali. Cara, eu tive o prazer de jogar isso com o Renato Simões. Sim, Renato que é sensacional. Simões, que já gravou aqui o Board Game o Board D com a gente. Ele é o rei do party game, cara. O cara, filho da puta, é tão viciado nessa porra que tem uma empresa só sobre isso. Só sobre isso. E, cara, o Renato, ele é uma pessoa peculiar. Porque eu e o Renato, a gente é muito parecido. Porque a gente pensa falando, e a nossa cabeça trabalha melhor enquanto a gente tá falando. Nós protagonizamos um dos momentos mais engraçados do Ludopatas, cara. Isso tá registrado lá no Instagram do Aftermath, que foi quando a gente jogou Bang contra o Renato. Caralho, foi muito bom, cara. Caraca, foi sensacional aquilo, cara. O Renato era o xerife e nós éramos os bandidos, né, cara?
E a gente precisava vencer ele e o coelho precisava tirar o resultado no dado pra poder matar. Não, o mais legal foi que calhou de nós três. O Bang, a gente já falou um pouquinho aqui, mas a gente jogou o Bang Dice, né? Sim. Mas assim como o Bang normal, o Bang Dice você escolhe, define quem é, qual a sua classe no começo do jogo e você não sabe quem é mais quem. Calhou de eu, Fabrício e Coelho sermos os fora da lei. Sim. E foi sensacional, porque a gente venceu no final com o rolamento do coelho. E o Renato era o xerife, né, cara? Exatamente, ele era o xerife, ele botando mó bronca, que ia ganhar dos carioca e tal. Então, acho que é uma checagem de regra no meio da rolagem. Né? Falar, não, peraí, mas confere, se eu matar o Didi, eu chego no Renato. E foi exatamente isso, cara. Tá, jogada válida. Caraca, o Davi matou o xerife, cara. Foi muito engraçado. Cara, foi muito tipo engraçado, assim, cara. Era um evento com muita gente jogando jogo pesado, né? Pra nós mais pesadinho. E a gente tocando zaralho. Acho que a gente não vai ser mais convidado, não. É bem provável. 2020 a gente não volta mais. Exatamente. Esse final de semana agora, eu recebi aqui em casa o Luiz, já que também fazendo outro gancho, que a gente tava falando do Bafo do Dragão. E aí a gente foi jogar. E só que não podia ser um jogo muito pesado, porque o Filipinho tava aqui com a gente. E, obviamente, não ia permitir que a gente jogasse um jogo mais pesado, nem um jogo médio, né? Foi uma sessão de jogatina super leve, que eu não fazia há muito tempo. Eu tava há muito tempo jogando só jogo pesado. E, cara, assim, me fez lembrar o porquê que eu entrei nesse hobby, cara. Foi algo muito legal, porque a gente jogou um monte de jogo. E foi um monte de jogo curto e simples. E, cara, a gente deu tanta risada, sabe, com alguns jogos. Assim. Então, a gente jogou... A gente não jogou só jogo, assim, party game, né? Mas a gente jogou o God of War, o jogo novo da Imagine, né? O jogo de estreia da Imagine Jogos aí, dos amigos aqui do Rio. Eu joguei o No Tanks da Paper Games. Jogamos o Hanabi, que, cara, gerou possivelmente as melhores situações da noite. O Hanabi é aquele de fogos de artifício, né? O de fogos de artifício que você não pode ver a sua própria mão, né? Bacana. E aí o engraçado do Hanabi é que, explicando o jogo pra quem nunca jogou, ele é um jogo que ganhou o Spiel des Jahres, né? Do mesmo designer do Seven Wonders, do Takenoko, do Tokaido, ou seja, um cara que tá aposentado, né? E é um jogo que basicamente é o seguinte, você tem que formar coleções de fogos de artifício. Tem 5 cores e eles são numerados, né? De 1 a 5. Montar uma apresentação, né? Você monta uma apresentação de fogos de artifício. Exato, tematicamente é isso. Você tem que fazer uma apresentação de fogos de artifício muito bonita. E tem 5 cores diferentes e cada cor é numerada de 1 a 5. E vocês têm que ir... E o jogo é cooperativo. E aí a gente tem que ir baixando isso na mesa. Só que a sacada genial dele é que você não vê as cartas que estão na sua mão. Você só vê as cartas que estão na mão dos outros jogadores. Olha. E aí a gente tem que ir dando dica. E você só tem 2 tipos de dicas que você pode dar. Você pode virar pra um jogador e falar assim, olha, essa carta e essa carta são vermelhas. Ou essa carta e essa carta são número 2. E aí você vai organizando as cartas na sua mão com as dicas que você vai recebendo. Só mas que não pode blefar, né? Não pode mandar caô? Não, o jogo é cooperativo, cara. Se tu mandar caô, cooperativo. O jogo é cooperativo, Só que o número de dicas é limitado. E a hora que acaba as dicas, pra você ganhar novas dicas, você tem que descartar a carta da mão. E se você descarta uma carta que era útil pra sua sequência, pode cagar o jogo todo. Caramba. Então, às vezes, chega uma situação que você tá sem dica, e aí o teu amigo tem que descartar uma carta, ele pega a carta pra descartar, você... Só que tu não pode fazer isso, porque isso é uma dica. Claro. Então, cara, assim, ele gera momentos, assim, muito engraçados de reação, sabe? Só de reação. Valeu. Que eu acho que pra um game designer, cara, deve ser fantástico quando você olha as pessoas jogando o teu jogo e você cria essas situações de mesa que são 100% comportamentais. Isso não tá na regra, mas você tá causando uma sensação nas pessoas que tá além do jogo.
Cara, E foi muito legal, cara. A gente jogou 2 partidas de Hanabi. Jogamos o No Tanks, né? Jogamos o Body of War também, que, cara, o Body of War é um jogo que ele tá adaptado, né? O nome dele em inglês, se não me engano, eu acho que eu tô vendo o nome dele em alemão. Goats of War. Não, ele é uma versão adaptada do Ziegenkrieger. Ziegenkrieger. É Ziegenkrieger. Ah, peraí. Eles deram uma roupa nova, tipo isso. Isso. Eles fizeram uma pegadinha tanto no nome quanto nas artes do jogo, né? O nome faz uma piadinha com God of War e as ilustrações têm referências de filmes, tipo Harry Potter, Náufrago, Mulher Maravilha, aí tem várias referências, todos em bodes. Maneiro. E aí, o jogo é o seguinte, você tem uma mão de 8 cartas, todo mundo tem uma mão de 8 cartas, as cartas têm números que vão de 1 a 50 e valores em quantidade de bodes que podem ser 1, 2, 3 ou 5. E é um jogo de vaza. Uhum. Então leva a mão quem botou o maior número. E com esses números você vai ganhando cartas que te dão bodes. Só que. E ganha o jogo quem tem mais bode no final do jogo. Só que qual que é a parada? A pessoa que botou o menor número vai abrir de um outro baralho uma cartinha de ilha. E aí cada carta tem 2 pedaços de ilha. Um com valor... com 2 valores, né? Um alto e um baixo, mais ou menos. Geralmente é assim. E bota no meio da mesa. E aí você pega uma miniatura de bode e escolhe em qual ilha que você quer ir. A de valor, vamos supor, uma de valor 8 e uma de valor 2. Tá. E aí, durante as 4 primeiras rodadas, isso acontece. Então você vai formar uma ilha com um somatório de valores ali. Esse somatório de valor é o total de bodes que a ilha suporta. Então imagina que esse total foi 10. E no final do jogo eu terminei com 15 bodes. Eu perco. Porra, tu perdeu 5? Ah, não, você estourou tua ilha. Mas então, assim, você perdeu esses 5 bodes a mais ou você perdeu o jogo? Perdeu o jogo. Você só pode ter bodes que caibam dentro da ilha. Então, se você tem que ganhar mãos, mas você não pode ganhar tantas mãos que estourem esse valor. Só que qual que é a parada? Você não sabe qual é esse valor. Você leva, das 8 rodadas, você leva 4 pra descobrir qual vai ser esse valor. Então, às vezes, o jogador que bota o menor número, que não tá levando carta, começa a colocar os números pequenos pra ilha ficar apertada. E o cara que tá levando a mão de bode tá ficando cheio de bode na mão e vai perder o jogo porque não cabe ali. Aí, às vezes, tu ganha o jogo sem levar mão nenhuma, porque todo mundo estourou. Olha, cara, interessante, hein? Bem interessante, rapidinho também, demais, muito rápido. E aí, você ter essa sacada também de quando levar uma mão, qual que é a mão boa de levar, assim, ele leva algumas partidinhas pra você se ligar em como jogar, né? Um bom jogo de vaza, saiu aqui agora no Brasil, né? Então a gente jogou isso, né? Jogou o Body of War, jogou o Hanabi, jogou o No Tanks, jogamos um Timeline Inventions rapidinho, e jogamos Tsukiji, né? Do Leandro Pires. Ah, bacana. Só jogo leve e que, assim, o jogo mais pesado que a gente jogou foi o Tsukiji. Um jogo de dedução, outro jogo de dedução que eu joguei, seguindo a linha do jogo de dedução que o Fabrício puxou, foi o One Key. Eu tô com ele aqui, olha aí, mas eu não joguei ainda. Ele é um jogo simples, tá? Ele é um jogo bem simples, é um party game, não é um jogo pesado, e eu vi até umas pessoas falando um pouco mal dele, que ele era muito simplista e ele poderia ser muito mais. Qual é o lance do jogo? Você tem diversas imagens, você tem diversas figuras no jogo. Você tem, na verdade, acho que 12 ou 13, tem um número exato, tá? Uma dessas figuras é a chave que você precisa descobrir, a chave que resolve esse mistério, né? Que você tem que chegar. Então tem uma pessoa que sabe qual é a chave, que fica por trás de uma bancada, e tem as outras pessoas que ficam ali, tendo que descobrir. Como é que... Lembra um pouco de o Mysterium, saca? Naquela dinâmica de... tem um fantasma e as pessoas tentando descobrir quem matou, aonde matou, é mais ou menos essa dinâmica. Só que o lance toda rodada, as pessoas, né, os jogadores, eles têm que escolher 1, 2, 3 e 4
figuras da mesa pra sair. E aí no final, na quarta rodada, vai ficar só uma figura. E essa figura, ela tem que ser a figura-chave, né? A carta que sobra, a imagem que sobra, é essa figura-chave. E, cara, e o que a pessoa, né? O que o fantasma, ou seja, a pessoa que sabe qual é a figura-chave, o que ela pode fazer para ajudar, toda rodada, ela dá dicas. Então eu puxo uma figura, eu boto umas figuras ali num suporte e digo se essas figuras que estão ali, se elas têm muito a ver com a figura-chave, se elas têm alguma coisa a ver, ou se elas não têm nada a ver. Baseado nessas dicas, os jogadores eles olham pra mesa e tem que tentar encontrar referências ali entre a porra toda. E acabou. E é isso. E você vai, no final do turno, você escolhe, vamos excluir essa merda daqui. E aí você vai jogando fora as cartas que você acha que não tem a ver com que não são as figuras chave da parada. Acabou o jogo. É só isso, tá? Apesar da minha explicação ter sido uma merda, mas o jogo é legal. Tá? O jogo é divertido, maneiro, cara. Maneiro. Ele é simples, e ele é tão simples que eu joguei na live, cara, no Indidi. Eu fiz uma live jogando com a galera, o pessoal nos comentários ficava tentando adivinhar. E a gente conseguiu jogar a partida inteira, cara. Isso é maneiro, E é um party gamezinho legal, por exemplo, Davi, nesse teu comes e bebes aí que tu fez na tua casa, puta, seria um jogo que iria bem, sabe? Às vezes até o menino, o moleque, sendo o cara que dá as dicas, ia ser uma parada divertida pra caralho pra ele, sabe? Maneiro. Fabrício, mais algum? Cara, um que eu joguei agora, bem recente, e que eu já tava mirando faz muito tempo, foi o Clash of Cultures, cara. Puta, eu vi tu jogando isso aí, que é um jogo de civilização, né, cara? E aí? Sim. O que acontece? Eu sempre tive problemas com jogos de civilização, porque como você precisa ficar muito expert nele pra saber as evoluções que você vai fazer. Por exemplo, tem o Civilization New Dawn, que você tem que ficar muito malandro pra saber qual carta você vai evoluir, qual é o tempo correto. Aí, há muito tempo atrás, um amigo meu me falou que o Clash of Cultures ele tinha a vantagem de ser um jogo que o track de evolução das suas tecnologias fica no seu tabuleiro. Então você pode estudar isso. Por exemplo, tem outra pessoa legal. Jogando. Você fica estudando como você vai evoluir. Qual é a tecnologia que você vai avançar na próxima vez para liberar a próxima tecnologia, a próxima árvore, né, de evolução. E isso foi muito maneiro. Sacou? E eu fiquei mirando esse jogo, cara, muito tempo mesmo. E eu não conseguia jogar. E joguei ele agora, faz pouco tempo. E minha cabeça explodiu. Pra mim, ele não é o melhor jogo de civilização, mas ele é um ótimo jogo de civilização. É aquele joguinho que vai levar 3 horas e meia, 4 horas. É mais puxado mesmo, tá? Só que eu gostei bastante dele. Os jogos de civilização, onde você tem que construir uma civilização nesse estilo, eles acabam realmente sendo mais demorados, mais complexos, tendo muita regra, variáveis, exceções, etc. E o downtime acaba sendo uma coisa que... Um problema. Que cobra muito, né? Ele acaba sendo um problema nesses jogos. Pelo que eu entendi do que você falou, no game design eles conseguiram simplificar o design do jogo para que você não sentisse tanto esse downtime e ainda usasse esses intervalos para estudar suas estratégias. Você acha que isso é mérito do game design ou foi um acaso, uma parada que, puta... Cara, se é um acaso eu não sei, mas eu sei que é um mérito. Porque você... Tem vários jogos que você vai ter que decidir na sua hora. Um exemplo disso é o Through the Ages, que é o jogo que eu considero o melhor jogo de civilização. Ele toda hora muda porque as cartas disponíveis para você comprar, outras pessoas vão comprando ou vão saindo da mesa. Então tá sempre entrando uma carta nova, ou de tecnologia, ou de governo, e por aí vai. Então você pode até fazer uma projeção do que você quer fazer, só que vai depender da sua vez o que tem disponível para você poder comprar, porque o cara que jogou antes de você comprou o que você queria, ou saiu da mesa o que você queria e entrou carta nova. Então acaba rolando o downtime. Tu pode ir dormir na tua vez e voltar a hora de jogar, porque vai ser um jogo completamente diferente. Esperar, isso no True the Ages, né? No True the Ages. Quando chega na sua vez é que tu vai ter que decidir. Então por isso que aumenta o tempo do jogo. Já no Clash of Cultures isso não acontece. Porque só depende de você o que você vai fazer. É óbvio que o tabuleiro vai mudar, né? Você vai evoluir ali, vão abrir novos espaços, você vai ter um diferencial de que pode vir gente te atacar, aí você tem que ficar ligado na proteção e tal. Mas de evolução de gameplay próprio seu, só depende de você. Então você já pode ali se planejando enquanto não chega a sua vez. Aí quando chega a sua vez, tu já sabe o que tu vai fazer, a rodada rola mais rápido. Então esse tempo de jogo é tempo de jogo de verdade, não é tempo de jogo você esperando.
entendeu? Então isso é muito maneiro. Eu particularmente, eu gosto muito do Civilization New Dawn. Eu achei ele um jogo muito legal, um jogo de civilização muito bacana. Mas eu vejo muita gente criticando ele porque ele perdeu aquela carapaça de um jogo pesado de civilização que o Civilization tem, principalmente no PC, né? E que os board games anteriores, eles tinham mais essa levada mais pesada. E o Civilization New Dawn, ele dá uma reformulada nisso, ele dá uma agilizada nessa construção. E uma das características que eu acho que é de um game designer primoroso, assim, que merece uma atenção, é a maneira como o Civilization New Dawn faz a evolução das suas cartas. Esqueci, que é a sua linha de foco, né? Esqueci o nome do você termo. vai colocando, porque você bota uma trilha de cartas e o Trilha lance de é você foco é o nome. você evoluir essa carta, né? Pra essa carta ficar mais poderosa. Mas e essas cartas são os focos, então é foco militar, foco Isso. científico, foco da civilização, né? Foco urbanístico e tal, artes, etc. Então Exatamente. você vai evoluindo isso conforme o jogo vai andando. Então, como é que funciona essa trilha? Você bota uma carta, você tem lá, primeira posição, segunda, de 1 a 5, né? Cada carta fica numa posição. A carta que tá na primeira posição, ela tem poder 1, vamos supor. A carta que tá na 2, poder 2, 3, 4, 5. A partir do momento que você usa uma carta na posição 5, você tira a carta da posição 5, usa ela, e todas as cartas que estão nas posições abaixo, ou seja, na 4, 3, 2, 1, elas vão deslizar para a direita. Ou seja, elas vão ganhar um poder. Então a carta que estava na posição 4, com poder 4, ela vai para poder 5. E isso acontece. Cara, é de uma parada tão simples. Mas o que acontece? Foda. Tem muita gente que fala que o Civilization New Dawn não é um jogo de civilização. Eu concordo e discordo. Eu concordo porque ele não tem esse apelo de civilização, mas eu concordo por quê? Porque ele tem tabuleiro, você evolui ali a sua civilização, você influencia as civilizações próximas com o seu avanço, tranquilo? Mas pra mim, ele é mais uma opção de Civilization Game. Você tem o Civilization, a board game, que é baseado no Civilization de computador também, e tem mais cara de jogo de civilização. Beleza, tá entregue. Então pra mim isso é uma outra opção. O que eu não vejo de problema. Agora, o Clash of Culture, ele veio pra sanar vários problemas que os outros têm. Ele é um jogo de civilização, pô, ele te entrega a tua cidade montada, cara. Tu vai construindo ali, vai encaixando as pecinhas. Aí dentro do teu tile você tem a vila inicial, tudo que vai evoluindo. Eu acho isso bem maneiro, bem bacana. Então, é um jogo que eu joguei agora recentemente e que valeu muito a pena. E você ainda pode chamar de choque de cultura. Exatamente, várias piadas rolaram durante o Instagram sobre o choque de cultura, né? Eu vou falar sobre um jogo que estava muito hypado lá fora, porque ele não tem aqui no Brasil ainda, e ficou em número 1 no Hotness do BGG da Gen Con. Olha, cara. E é conhecido pelo nome de Ishtar. É um jogo do Bruno Catala, um dos meus designers favoritos. Faltou um plural aí. E aí, eu fui jogar com... ele não estava na minha lista de jogos para trazer da Gen Con. Assim, quando eu fiz a minha lista de jogos da Gen Con, eu pesquisei sobre ele. Falei, pô, jogo do Bruno Catala, saindo pela Yellow e tal, deve ser uma coisa maneira. Fui pesquisar sobre o jogo. Aí, não me encantou, pelo que eu li sobre, né, de mecânicas e tudo. Não botei na lista, mas botei na lista de jogos para saber mais. Então, eu fui pra Gen Con, aí chegou lá, você tá lá na euforia, fala, quer saber? Vou levar e, assim, pra ter uma opinião sobre, entendeu? Porque tem maior cara de jogo que pode sair no Brasil. Cara, fui jogar essa semana e Deus que me perdoe. Parece que Bruno Catala defecou em uma caixa. Eita! E vendeu na Gen Con. Eita, está merda, hein? É assim, é triste, porque é um cara que, assim, tem aí Five Tribes, tem Spiel de Jar com King Domino e vários outros jogos bacanas, né? Mas assim, deixa eu explicar como é que é o jogo pra vocês entenderem a minha frustração, tá? Davi tá se sentindo traído, né, cara? Não, muito. Eu joguei pra 3 jogadores. Sim. É um jogo que é o seguinte, você tem que criar um jardim no deserto. O rei pediu pro jardineiro lá
plantar, fazer um jardim novo, onde não cresce planta, mas a lágrima do jardineiro. Que esquema maluco, né? Aí, beleza, como é que é o jogo mecanicamente, tá? Ele tem um rondel de peças. Então são 6 tipos de peças diferentes. Tu já comeu gente falando rondel? Pô, tu nunca usou esse termo, não? Desculpa, gente, eu não sou um cara vasto na arte do amor. Eu não sei as palavras que mais excitam as damas. Meu irmão, rondel pra mim tem 2 usos. Ou pro galanteador, ou na padaria. Na suruba é sensacional, Na suruba. Na suruba. O rondel é meu, hein? O rondel é meu aí. Ele mete o pé. Muito vai lá. Meu Deus do céu. Então, ó. É o seguinte, ele... Vou explicar por outro ponto de vista, né? Ele tem um tabuleiro cheio de pedrinhas preciosas, né? De 3 cores diferentes. E fontes. São 6 fontes. Basicamente, o que você tem que fazer é posicionar peças de jardins nesses espaços do tabuleiro para coletar essas pedras preciosas e controlar o território próximo a uma fonte para fazer ponto de vitória. Então ele é um tile placement. Só que na sua vez, ele é um tile placement. Só que na sua vez, você pega essas peças através desse rondel. E aí você tem um regadorzinho, né, para indicar a posição que você pega a peça. Só que esse regadorzinho é o seguinte, ele tá na posição, na sua vez o regador anda pra frente e é nesse espaço que você tem que pegar a peça. Simples como isso. Você não tem um poder de decisão de qual peça você quer. Até tem, porque para andar com você pode andar com o regador pra frente e você vai gastar uma pedra preciosa para cada espaço do regador que você anda. Só que isso é muito caro, considerando que as peças não são tão fáceis de conseguir. E aí, o que acontece? As peças de jardim que permitem você posicionar os seus jardineiros no mapa para dominar os territórios. Só que quando chega na tua vez, se a peça que tá lá disponível para você não tem a opção de colocar um jardineiro, você não coloca um jardineiro e não domina territórios. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que toda vez que chegava na minha vez, não tinha uma peça de jardineiro. E na vez dos outros jogadores, tinha. Então eu tava toda hora à mercê da sorte. E aí, pra mitigar a sorte, eu tinha que ficar pagando pedra preciosa. Só que às vezes nem assim funcionava, porque a peça do jardineiro tava a 3 de distância. Então eu tinha que gastar muito. O que aconteceu foi que as minhas jogadas eram muito fracas, as jogadas dos meus oponentes eram muito fortes. Existe um caminho no jogo pra você jogar sem jardineiro, mas ele é muito ruim. E fora isso, o valor das peças, das pedras preciosas é meio desbalanceado. Não é que seja desbalanceado, ele não segue um padrão, ele não tem uma lógica. Não tem uma pedra que vale mais que a outra. Depende muito do que você fez no jogo. Então, assim, achei um jogo bem aleatório. Um jogo em que, sei lá, de repente Bruno Catala recebeu um briefing da editora, fez o jogo, tinha um prazo curto pra entregar, entregou do jeito que tava, fizeram um develop bunda. Isso aí tá com cara de falta de develop mesmo, né? Faltou jogar aí pra poder ver qual é. Fizeram um develop bem bunda, colocaram uma roupa bonita no jogo, porque o jogo é bonito pra cacete. Eu tô vendo aqui as fotos dele no BGG, é um visual maneiro, mano. Não, é produção da Yellow, né, cara? Assim, a Yellow produz jogo muito bem. Agora, a Yellow também é uma editora com muitos jogos infantis, mas eu não achei que esse era um caso de ser um jogo pro público infantil. Ele é um jogo que é até um pouco complexo para crianças. Pra mim, é sim um jogo que faltou muito develop e a gente, basicamente, o que tá vendo é um produto muito bem feito pra disfarçar um jogo muito ruim. Eita, caraca. E logo do Bruno Catala, né, cara? Porque é um cara que eu também gosto muito. Não é meu favorito, mas eu gosto muito do trabalho dele. E temos aí um problema, né? Não quero nem mais jogar. Exatamente. Porra, olha, não que eu desconfio do que você tá dizendo. Mas é muito... Cara, é tentador. É um jogo tentador. Você vê ele na mesa, é tentador, cara. Dá vontade de jogar essa porra. Tu vê essa caixa numa feira... Porra, meu irmão. Ela te chama e me compra. Foi o que eles fizeram, né? Lançaram na Gen Con, botaram na mesa, um monte de gente jogando, ficaram galera feliz pra caramba. O dia que tu estiver aqui no Rio, Didi, a gente joga, eu dou mais uma chance pra ele pra ver se realmente foi, vai sei aqui, lá, né? O 0,01% de chance disso acontecer e aconteceu na única vez que eu joguei. Eu não tinha expectativas também, né? Não foi um jogo que eu trouxe da Gen Con esperando que me entregasse a melhor experiência do mundo. Então, obviamente, ele não me frustrou.
eu só achei um jogo bem fraco. Mas assim, top 1 de hotness do BGG na Gen Con é forçar a barra demais. Não, e ele continua, acho que é top 5. Olha aí. Cara, eu vou trazer aqui minha última jogatina recente, que tive o prazer ou o desprazer, devido ao jogo, a minha performance no jogo, que foi o In the Year of the Dragon, cara. Eita, isso eu fiquei sabendo que passou vergonha. Esse jogo é o jogo da depressão, né? Tu acabou de jogar, tu vai sentar no canto, escuro, ouvir Maísa. Ouvir Maísa. Cara, assim, nem foi tão recente, mas é um jogo que eu quero falar porque foi muito... Porque tocou seu coração. De uma maneira ruim, tá? De uma maneira ruim. Bem, foi o meu primeiro jogo do Feld, cara. Eu nunca tinha jogado um jogo do Feld. Começou no Very Hard, né? Estávamos eu, o Studart e a Vanessa e sentamos pra jogar. E, porra, muito empolgado. Ia ser meu primeiro jogo do Feld. O Studart estava todo feliz que eu jogava o primeiro jogo do Feld. Ele ia me apresentar o primeiro, então a gente teria um relacionamento que ia durar pelo resto da vida, né? Ele, o Feld, bem ou mal, me foi apresentado pelo Studart, né? É uma forma de ímã, de certa maneira, que estava sendo rompido ali. E aí, eu cheguei pra sentar muito feliz, o que foi realmente o inverso da maneira que eu saí do jogo. Porque é um jogo sobre desgraça. In the Year of the Dragon é um jogo que fala sobre desgraça. Você tem um tabuleiro que tem 12 meses e cada mês tem uma desgraça acontecendo. Isso. E basicamente, o janeiro e fevereiro tá de boa. A partir de fevereiro pode dar merda. Então você separa as cartinhas e você sabe o que vai acontecer em cada mês. Então você sabe, sei lá, isso muda a cada jogo. Então você sabe que em março vai ter peste, em abril vai ter fome, em maio vai ter doença, junho vai vir ataque do não sei o que lá, depois vai ter seca, e você sabe até o final do ano tudo que vai acontecer. E o que você precisa fazer é se preparar para todas essas intempéries que a vida, que o ano maldito do dragão, vai causar com você. Muito simples, o jogo realmente... Ganha quem se fode menos. As pessoas organizadas, tá? Você que tá ouvindo, que acha que os seus pais dizem pra você arrumar seu quarto é perder tempo, você tá errado, tá? As pessoas organizadas na vida, elas levam vantagem, tá? A pessoa que consegue olhar para um ano e consegue fazer um planejamento de tudo que vai acontecer e tudo que ela precisa fazer, ela consegue trabalhar esse planejamento ao longo do ano, ela sai na tua frente, meu amigo. Vou te ser muito honesto. Eu não fiz planejamento porra nenhuma, tá? Eu joguei o jogo como eu jogo a minha vida, que eu vou vendo... Eu penso na próxima palavra no momento que eu termino de falar, que eu acabei de dizer, e as coisas vão indo dessa maneira. Eu fiquei até setembro na liderança do jogo. Não sei como, tá? Não sei como. Depois, amigo. Cara, depois, assim, o Studart, ele deu a volta no tabuleiro e me fez de retardatário, cara. De tão bizarro. A Vanessa, ela me passou que nem tchau deu, cara. Sacou? Eu fiquei... E eu não tinha o que fazer. Você basicamente constrói uma cidadezinha, né? E nessa cidade você vai criando palacetes e botando pessoas ali pra trabalhar pra você. E essas pessoas vão te ajudar nesses meses. Então, por exemplo, no mês de fome é bom que você tenha cozinheiros pra eles prepararem as comidas pra você. No mês de doença é bom que você tenha curandeiros e tal. Cara, todo mês que chegava pra mim, eu não tinha ninguém na minha cidade. Meus palácios ruíram, todas as minhas pessoas morreram. Em setembro, que foi o último mês que tinha gente na minha cidade, tinha um contador. Que eu não sei o que o desgraçado tava contando. Pra fechar a empresa, porra. Pra fechar a empresa. É a única vez, o único motivo, cara. Ele estava lá realmente pra fechar. Chegou num momento do jogo que eu não tava preocupado mais com a minha população. Eu falei, meu irmão, se você tá aqui, você é burro. Você tinha que ter ido pra cidade dos Studart da Vanessa. Se você tá na minha cidade, você é um idiota e merece morrer. As pessoas, elas nasciam e morriam no mesmo mês. Um jogo belíssimo. Mas é um jogo do inferno, cara. Um jogo do inferno. Eu vou te falar uma coisa. É o que tu falou, é um jogo de planejamento pra caramba. Eu acho que tem um negócio brilhante nele, além do jogo todo em si, que é a seleção de ações, né? Porra, é sério? Você tem lá, acho que são 7 ações, né? Acho que depende do número de jogadores, mas acho que são 7 ações e você, na tua vez, você escolhe 2. E pra realizar. E aí o outro jogador ele não pode escolher essas 2, a não ser que ele na verdade, pague. são conjuntos, né? Você tem conjuntos, e isso depende do jogador, mas você tem assim, uns conjuntos. Então você tem o conjunto A, conjunto B, conjunto C. Então se eu selecionar o conjunto A, você pode selecionar o B e o C sem problema.
Só que se você quiser selecionar uma das cartas do conjunto A, você tem que me pagar uma grana pra eu poder ceder pra você. Então tem essa variável aí. Só que não existe dinheiro nesse jogo, né? O jogo ele é escasso ao máximo possível. Então imagina o seguinte, em um jogo de planejamento, que você vai pensar assim, não, eu preciso fazer essa ação e depois essa ação. Só que o cara foi lá e pegou a ação que você precisava fazer. E você também tampouco tem dinheiro pra pagar o cara pra fazer a ação que você quer. Então o planejamento de longo prazo, até pra quem é organizado, pode ir por água abaixo porque você não tem a ação necessária pra fazer. Porque você fica à mercê dos outros players, né? Exatamente. Tem uma tragédia atrás de outra, né? Entendi o porquê que o Feld é um cara tão conceituado. Eu acho que tem essa preocupação porque tem essa variável entre aspas da sorte, das pessoas não escolherem o que você quer, etc. Mas ao mesmo tempo o jogo se equilibra porque existe uma trilha de prioridade que vai te botar à frente, ou seja, que se você avançar naquela trilha e naquela trilha o seu personagem ficar à frente dos outros, vai te dar o mando de jogo. Então você vai começar na frente, você vai começar selecionando a carta primeiro. Então tem como você reequilibrar as coisas, saca? Com o decorrer do jogo. Você tem como realmente, tô pra trás, não tô conseguindo escolher a carta que eu quero, então eu vou tentar avançar aqui pra poder escolher a carta primeiro. É a famosa muralha do Feld. Muralha do Feld. O Feld ele tem essa mecânica do murinho que ele bota em todos os jogos. Apesar de ser uma dinâmica, uma coisa que realmente é difícil, você assumir a frente dessa trilha, não é uma coisa simples, não é uma coisa que você... não, preciso ficar na frente. Vai ficar? Não, você precisa movimentar a sua cidade para que você fique na frente ali. Então, é foda, cara. É um jogo muito punitivo, porque quando deu junho, eu já sabia que eu ia perder miseravelmente, sabe? Então a premissa do jogo é punitiva, sabe? O Fabrício estava reclamando que o Agrícola é muito punitivo e eu sou millennial de 50 anos. Não, o Agrícola não é punitivo, nunca falei isso. Não, tu falou que Porra, não, tu falou que era punitivo, ficou zoando quando a gente falou do Lagrange, caralho. Não, o Agrícola ele te pune sem um motivo, tipo assim, ele te pune, é que nem aquela mãe que pune e não ensina, sabe qual é? É isso que eu falei, eu não tô reclamando. Cara, eu já joguei jogo muito mais punitivo, cara. Me falaram do In the Year of the Dragon quando eu joguei o Dungeon Lords. E o Dungeon Lords, meu amigo, é o punitivo de ajoelhar no milho, compadre. Porque tu tá lá montando o teu labirintozinho bonitinho, construindo seus monstros, aí chega a party lá de heróis e passa o cerol, compadre. Acaba com tudo. Aí tu vai ter mais um ano sem jogar, maluco. Porque tu foi tão brutalmente espancado. É do Vlada isso? É do Vlada. E eu me lembro até hoje, quando eu terminei a primeira partida de Dungeon Lords, eu terminei com menos 1 ponto, maluco. Aí o Bolzada virou pra mim e falou, é que tu não conhece o In the Year of the Dragon, mano. Mandou assim mesmo. Então eu tenho ciência que o dia que eu for jogar o In the Year of the Dragon, eu não vou dormir antes, cara. Eu vou passar o dia todo me alimentando bem, sabe qual é? Vou malhar, vou dar uma corrida. Aqui. Deixa eu fazer a defesa do Feld e do lore que ele escolheu. Eu acho que esse casamento do lore e do game design, ele é cada vez mais pra mim, quanto mais eu jogo, mais eu percebo a necessidade dessas duas coisas trabalharem juntas. A não ser que seja um jogo abstrato, tá? Mas eu acho que a escolha do In the Year of the Dragon e a maneira como o jogo te pune, a maneira como, cara, o jogo é capaz de você chegar em maio, sabe? Tipo, ou seja, no 4º mês, janeiro, fevereiro, março, abril, perdão, 5º mês, você chegar em maio e você já olhar pra frente e falar, fudeu, não tem como ganhar. E é possível que isso aconteça, tá? Aí você fala, pô, que merda, que jogo merda. Não, porque tem a ver com o lore. Como o lore, ele sustenta isso e é um jogo de desgraça, eu acho super válido, cara. Eu acho que faz sentido ele te punir agressivamente, ele é capaz de fazer com que você perca o jogo no meio, como eu falei, e não me afetou, porque... Quer dizer, me afetou pra caralho, porque eu sou millennial, mas, ao mesmo tempo, eu achei que é o charme. Tem a ver com o jogo, então isso é o legal, saca? É o que a gente pode chamar de jogo formador de caráter, né? Você é um outro... Depois que você joga esse jogo, você vai se comportar diferente
e nas outras vezes que você for jogar esses jogos, né? Ele forma o seu caráter. Mas vou criticar aqui Rafael Studart, porque pra quem não conhecia Feld, apresentar Feld por Year of the Dragon, você pode estar causando um trauma na pessoa que ela vai acabar não gostando mais Feld. do Feld. Tipo, eu já vi o Dan, por exemplo. O Dan é traumatizado com o Feld por causa do Trajan. Ai, eu odiei o Trajan, o Feld é horroroso. Calma lá, cara. Vamos dar uma chance pro melhor designer que já existiu no planeta Terra. Então se você tivesse começado pelo Cast of Burgundy, sua opinião com o Feld possivelmente seria um pouco mais crescente nesse sentido. Acredito que você não tenha desgostado do jogo ou do designer por causa do jogo. Sim. Mas é porque o Year of the Dragon é muito punitivo. Uhum. Ele é um jogo para ser jogado por pessoas que já conhecem o lore, né? O que vai vir. Cânone do Stefan Feld. Exatamente. Não, e o que vai vir no jogo, né? Tu já vai se preparando pra trolha. A trolha tá chegando. Ele tá virando a esquina ali, meu amigo. Então tu já tem que estar preparado. Sacou? É a mesma coisa do Dungeon Lords. Tem que se preparar. É inevitável. Eu sei que quando eu joguei, eu lembrava o tempo todo, cara, daquele teste que tinha no Star Trek, que é o teste Kobayashi Maru. Onde era um teste pros capitães, eu não sei o plural, na verdade eu não lembro, eu já aprendi em algum momento, mas eu esqueci, acho que é capitães das naves, e esse teste Kobayashi Maru era um teste que era impossível de você vencer. Você não tinha como conseguir cumprir aquilo ali. Então era um treinamento para as pessoas lidarem com situações impossíveis, onde não tem vitória, onde não tem uma solução boa. E esse jogo ele tem muito isso, porque você não vai conseguir evitar todas as desgraças. Você tem que trabalhar da melhor maneira possível, seguir em frente e vambora. Agora, não tem como evitar todos os males que vão acontecer. Você escolhe suas batalhas, luta elas das melhores maneiras possíveis. Pode ser que você vença algumas, e é bem provável que você perca a grande maioria ainda assim. Então é muito interessante porque tem esse paralelo, né? E fazendo um paralelo romântico aqui com a vida, é meio que isso, cara. Por mais que você saiba mais ou menos o que vai acontecer nos meses vindouros, você não tem como se planejar pra tapar todos os buracos, cara, que vão aparecer na sua vida. Você escolhe alguns, falha miseravelmente em todos, sai decepcionado, xinga o Studart ao vivo, manda todo mundo tomar no cu e pede pra jogar uma outra partida de novo, pra ver se era problema com sorte ou azar.